Tudo bem? Vamos para a nossa live com o professor Pamplona. Só esperar ele chegar, né? Desculpa aí o pequeno atraso, eu estava resolvendo algumas coisinhas aqui, mas vamos, né, seguir com a nossa live de hoje, que a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre pandemia, né? Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Olá, professor Pamplona. Boa noite, professor. Vamos lá, já estou abrindo, professor. Deixa eu só acessar aqui, deve ser a internet. Olá. Professor Pamplona, nossa. Boa noite, já Que estou honra. aqui à sua disposição para conversarmos aí nessa noite, mais uma oportunidade de servir a todos e todas, estabelecendo algum tipo de parâmetro nesse momento em que a gente está vivendo sem parâmetros, um período absolutamente extraordinário na história da cidade, do estado, do país e do mundo. Então, ter a oportunidade de servir a comunidade como um todo e a comunidade jurídica é, para mim, uma satisfação e eu fico muito feliz, né? O doutor Felipe entrou em contato, já agendou, marcamos e chegou o momento de nós batermos um papo aqui numa interface do direito civil e direito administrativo, né? Eu aprendi que na etiqueta das lives a gente abre a live falando, porque aí o pessoal percebe que a gente está ao vivo, né? E a gente pode até pedir para as pessoas que estão entrando aqui botarem os coraçõezinhos, que isso ajuda a mudar o algoritmo e as pessoas passam a ter mais a visualização da live, né? E aí já aprendi, você pode botar inclusive o tema da live, você pode digitar aí como um comentário, depois você clica nele e aí aperta fixar comentário e aí você já tem para todo mundo que entrar já saber qual vai ser o tema. Então, já fiz um curso intensivo sobre lives contigo, né? E aí as pessoas vão entrando. E enquanto o pessoal está entrando, dizer, mais uma vez, da minha satisfação de servir e dizer a todos e todas que, se possível, também nos sigam aí no Instagram. Siga aí, prof.Felipe Montenegro, né? É o perfil aqui desse meu privilegiado interlocutor, né? E desse modesto interlocutor aqui, R. Pamplona Filho. Vocês podem me seguir lá no Instagram, podem mandar mensagem. Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio poder interagir com todos e todas nessa oportunidade. E também nos meus canais no YouTube. Tem o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. O canal Pamplona é quando eu faço no meu perfil e o canal Papeando é quando eu faço perfil ali. Como aqui, a gente começou essa live no perfil do professor Felipe Montenegro, tanto que eu estou embaixo, né? Então, eu vou fazer o download e colocar lá no canal Papeando Pamplona, lembrando sempre ao professor Felipe que quando terminar a live, o senhor bota lá o botãozinho para disponibilizar no IGTV compartilhar e todo mundo ter acesso também a posteriori, né? E até aproveitando a oportunidade, né, dizer a todos e todas que dê uma olhada em especial hoje lá no canal Papeando, ou amanhã, que amanhã já vai estar também essa live, né? Porque eu postei hoje o link da audiência simulada trabalhista, né, audiência virtual, que fizemos ontem. Foi muito divertido com a Vória Yuri Pinheiro, Rafael Viziara, Rafael Lara Martins, Rafaela Sionec, Fabrício, Dalegrave. Foi muito engraçado, né? E muito conteúdo, mas também boas risadas. Eu tive que interpretar o personagem, torcedor do Bahia, e foi divertido. E o Bahia ainda ganhou ontem. Engraçou, professor, engraçou. E jogou muito bem. Jogou muito bem. Vamos, querido. Professor, vamos lá. Querido professor Pamplona, primeiro agradecer a imensa honra, né, de compartilhar uma live contigo. Né, eu quero deixar aqui registrado, né, que eu fui tentando, assim, né, professores já consagrados como o senhor, né, e a resposta foi logo imediata. A gente tentou, inclusive, marcar essas lives antes, só que a gente não conseguiu, por questões de agenda, né, eu também acabei ficando doente logo depois. E aí agora, graças a Deus, né, tudo tem que ter sido no momento certo, né, e a gente está aqui agora, né, nesse momento aqui, né, já um período de pandemia também já bem estabelecido, né, não tão bem estabelecido, porque ninguém está gostando desse momento de pandemia. Né, não é agradável para ninguém. Não é agradável, exatamente. Então, assim, a proposta aqui é a gente conversar um pouquinho, né, sobre a questão da pandemia, né, o caso Fortuito Força Maior, e repercussões no direito civil e repercussões no direito administrativo, né? E por que esse tema, professor? Né? Eu acho que o senhor também já sabe muito bem por isso,
as questões doutrinárias em torno do caso fortuito, da força maior, né? A doutrina civilista, ela tem uma visão muito própria, né, do que a caso fortuito força maior, em razão da previsão do Código Civil. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa situação. O que é que o senhor acha também, né, sobre a questão da pandemia? O que é que o senhor classificaria ela? Tranquilo, sem problema. Vamos falar um pouco, então, dentro de uma perspectiva da teoria geral do direito civil, e depois a gente já tenta fazer o enquadramento no campo das discussões sobre a pandemia. É preciso entender que as figuras do caso fortuito e da força maior, eles não têm um tratamento diferenciado na legislação civil, em regra. São duas hipóteses, duas expressões, dois conceitos abertos que nós utilizamos para verificar situações que não dependem necessariamente da conduta dos sujeitos envolvidos, mas que, nessa perspectiva, né, acabam também, nesse ponto, quebrando o nexo de causalidade quando há determinados danos. Uhum. E a referência fundamental nessa matéria é o artigo 393 do Código Civil, especificamente na ideia de que, olha, a noção de força maior, né, ou caso fortuito, ela afasta as perdas e danos, justamente porque não haveria um elemento de causalidade necessário em uma conduta do autor que pudesse ser considerado indenizável. E essa é uma linha extremamente importante para compreender, no final das contas, os efeitos da força maior e do caso fortuito, como situações que quebram o nexo de causalidade, né, para a hipótese de responsabilidade civil. E isso aqui é algo que é muito interessante até fazer. Eu estou ensinando há 25 anos, então a gente pode explicar até do ponto de vista histórico, né? Muitas vezes a doutrina tentava fazer uma distinção da força maior do caso fortuito na sua essência. Eu lembro sempre do saudoso Caio Mário da Silva Pereira, que tentava identificar a força maior a elementos da natureza e o caso fortuito a condutas humanas. Eu confesso a ti que eu até usei isso no começo do meu magistério lá em 95, 96, mas depois comecei a perceber que, de fato, dentro da teoria do negócio jurídico, talvez essa não fosse a melhor classificação. E já que não havia no sistema codificado civil uma distinção a priorística entre os institutos. Então, na verdade, eu e Pablo, quando a gente já começando a escrever nossa coleção, lá no início deste século, né? Em 2002, nós lançamos o primeiro volume no dia 3 de abril de 2002, lembra bem da data? Né? E aí, o que é que acontece? Nós preferimos optar pela identificação das características dos institutos, na força maior, na compreensão da inevitabilidade e da força e do caso fortuito da imprevisibilidade, ou seja, situações inevitáveis e imprevisíveis que quebram o nexo causal. E isso talvez seja uma forma mais didática de explicar a matéria, até mesmo na busca de uma construção de uma teoria geral que possa ser aplicável inclusive para o direito administrativo. E este é o momento que eu levanto a bola para você. Por quê? Porque quando nós fazemos essa distinção da força maior como inevitável, né, e fortuito, caso fortuito, como imprevisível, abre aso para uma subclassificação, uma subdivisão que é muito importante para o direito administrativo, que é a discussão sobre fortuito interno e fortuito interno. E aí é o momento que eu passo a bola para ti. Porque eu sei que é o que você Maravilha, professor. Maravilha. É exatamente isso, né? Eu estava até observando, né, no livro do senhor, a visão do professor Saulo Casale, né, que inclusive é professor esse semestre lá no mestrado, ele faz essa distinção, né, sobre o caso fortuito externo e a dissertação de mestrado de Saulo, já distante do início dos anos 90, foi sobre responsabilidade civil
do Estado. Então, Civil. justamente essa construção para se entender o fortuito interno e externo. A bola está com você. Exato. Explica para o povo e aí, que é para o direito administrativo essa noção de fortuito interno e externo. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, né, dos nossos ouvintes aqui, professor, é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade civil, para o direito civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, e para o direito administrativo, a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, né, que foi uma construção também já desde a época do Estado irresponsável, né, que o Estado não se responsabilizava por nada, e aí veio construindo um raciocínio até que o Estado passou a ser responsabilizado. E essa responsabilidade do Estado, quando ela veio surgir, ela surge exatamente na perspectiva de que o Estado precisa, sim, ser responsabilizado até pela sua própria atividade, né? O Estado gera um risco quando o Estado manda. Então, dentro dessa perspectiva, hoje a gente tem no nosso ordenamento, né, no nosso ordenamento jurídico, a regra da teoria da responsabilidade objetiva. E aí, doutores, vocês que estão aqui nos ouvindo, essa responsabilidade objetiva, ela traz exatamente a possibilidade do Estado ser responsabilizado independente da atuação do agente, né, independente de dolo ou culpa. E aí, quando o professor Saulo Casale faz a questão do fortuito interno e fortuito externo, a gente vai observar que nas regras do fortuito interno, né, haverá situações que o Estado continuará vinculado a ser responsabilizado, mesmo que haja fortuito. E o fortuito externo não. Nesse caso, seria uma eficácia liberatória geral. Até porque se a gente fosse levar em consideração o fortuito externo, né, como um mote de responsabilidade do Estado, o Estado passaria a ser um garantidor universal, e isso, efetivamente, né, a gente ia entrar na teoria do risco integral, que não seria no caso aqui da pandemia, né, porque a gente, inclusive, tem, né, situações, inclusive no direito do trabalho, né, professor, responsabilidade integral pelo empregador em relação ao seu empregado, dano ambiental, que já vinha sendo aplicado essa questão da teoria do risco integral. Mas dentro da perspectiva da pandemia, eu vislumbro, né, dentro de umas situações de responsabilidades, algumas responsabilidades do Estado. Herméticos, mas ainda assim, algumas situações que podem gerar responsabilidade do Estado. Então, é importante fazer essa diferenciação, né, porque os civilistas têm uma visão muito própria da responsabilidade civil, em razão do Código Civil, e os administrativistas também têm uma visão também já basada nessa teoria do risco administrativo, que por isso que eu provoquei o tema, né? Caso fortuito é força maior, porque alguns administrativistas entendem que o fortuito externo seria igual à força maior e o fortuito interno ao caso fortuito. Então, a gente teria até uma inversão, né, de raciocínio, né? Quando eu estou ensinando para meus alunos, a gente fala assim, olha, o fortuito interno ainda poderá haver responsabilidade do Estado, e o fortuito externo não. A pessoa, mas quando você vai para o direito civil, a ideia é totalmente oposta, né? Totalmente... Na verdade, o que há nesse ponto, eu costumo dizer, e aí eu prefiro sempre trabalhar com a teoria geral, porque aí ela nos permite fazer as devidas adequações, né? Justamente quando a gente pensa nesse ponto de que na identificação da imprevisibilidade, nós temos aí uma situação que, se houvesse uma situação em que pudesse prever, se evitaria o dano. Mas note, a ideia aqui, muitas vezes, acaba na construção de identificar, às vezes, o caso fortuito como ato de terceiro, né? Numa noção de culpa concorrente ou algo do gênero. Então, o exemplo básico é, muitas vezes, a gente pensa no assalto, né? Ou seja, no ato ilícito praticado por terceiro. Né? Nessa circunstância, não teria na administração pública como adivinhar que seria vítima especificamente de um terceiro. E aí eu digo, olha, não, mas se naquele dia tivesse feito um outro caminho, aí nesse ponto, as pessoas querem definir ou tratar essa matéria como fosse de culpa. E a noção do fortuito interno, especificamente, ninguém poderia adivinhar que os freios de um determinado carro, de um veículo que está sendo utilizado pela licitação pública, vão falhar especificamente naquele momento. Mas perceba, a discussão sobre deveres de manutenção, de verificar determinados aspectos. Ora, perceba, manutenções periódicas há de haver. Cumpridas essas, não há que se discutir aspecto de culpa. Não, mas se fizesse uma manutenção além da periódica, nós poderíamos visualizar
ou evitar o dano. Então, por isso remete-se à ideia de um fortuito interno como a possibilidade de haver uma precaução, uma prevenção em relação ao dano com um cuidado maior ou com uma atuação maior do Estado. Eu confesso a ti, com pureza d'alma, que não tenho assim, muita simpatia a essa distinção de prevenção de fortuito interno e fortuito externo. Simplesmente porque, na verdade, ela não é decorrente de previsão legal e nem a lei faz a distinção do caso fortuito para força maior. A gente vê determinados aspectos, às vezes, no campo das relações securitárias, e que possam se imaginar. Mas o elemento a aferir é justamente a inevitabilidade ou a imprevisibilidade. Por quê? Porque se para a ocorrência do dano. Por quê? Porque nessa circunstância nós temos que trabalhar também a matéria na perspectiva da conduta do agente público que pode gerar uma reparação. Então, quando nós pensamos em risco integral, por exemplo, na previsão da responsabilidade civil ambiental, né, do poluidor e pagador, alguma coisa nesse sentido, nós abstraímos os elementos anímicos, os elementos de culpa. Por quê? Porque vai se pensar no próprio risco da atividade. Mas aí é preciso entender que nós não estamos discutindo culpa ou não. Nós estamos discutindo nexo de causalidade. E nexo de causalidade, caso fortuito ou força maior, quebra, porque o fato vai se referir a uma atuação que não diz respeito necessariamente à administração pública. Então, para mim, seria muito mais fácil utilizar a teoria geral. Mas o fato é que, muitas vezes, a construção doutrinária influencia a atuação jurisprudencial. Note, por exemplo, para falar só de um aspecto de responsabilidade civil do Estado por conduta dos seus agentes, o chamado princípio da dupla proteção, que foi cunhado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, sem previsão legal específica ou constitucional específica, para a responsabilidade civil do agente. Ou seja, o agente ganhou aí uma imunidade em que ele só responde especificamente, naturalmente, de forma subjetiva, se demandado pelo Estado. Ou seja, o cidadão não pode processar diretamente o agente público por uma conduta. Não, vai ter que processar o ente administrativo correspondente. Perceba que não há previsão para isso. Foi uma construção jurisprudencial do desdobramento do artigo 37, parágrafo 6º. E aí, meu amigo, na criatividade judicial, acaba se fazendo uma teorização antes mesmo de termos uma previsão legal específica. Que às vezes, né, professor, quando a gente vai observar essa questão jurisprudenciais, né, ela acaba até influenciando o legislador, né, a incluir essas novidades, né, da jurisprudência para que até a própria legislação fique de acordo com o que está vem sendo julgado. Para usar uma expressão muito cara do professor Marcelo Neves, é um fenômeno meio autopoético, sabe, de incorporar determinadas coisas externas como se fossem suas, ou seja, cria-se num campo jurisprudencial e, de repente, há uma retroalimentação e a legislação acaba respaldando isso. E aí é trabalho da doutrina tentar colocar ordem na casa e explicar efetivamente que bagunça é essa. A gente vai tentar, aos poucos, fazer isso. Devagarzinho vai chegando, professor, com certeza. Professor, e para o senhor, pandemia, dentro da classificação, o senhor poderia, pelo menos, ter uma linha, se é caso fortuito, é força maior, vai ser excludente, né? Dentro de uma perspectiva, ela seria uma excludente total para qualquer tipo de responsabilidade? Sinceramente, aquela resposta que a gente deve sempre acostumar a lidar com a imprensa ou com o leigo. É dizer, olha, em direito, a menor diferença de fato gera máxima aplicação do direito. A ideia de análise de caso concreto. Depende do quem está falando. É terrível dizer que a gente passa 5 anos numa graduação para responder a maior parte das nossas perguntas, depende. Mas aí sim, porque não dá para afirmar peremptoriamente que toda situação que seja afetada ou não pela pandemia gera
algum tipo de excludente de caso fortuito ou força maior. Vamos tentar elucidar isso do ponto de vista da teoria geral do direito civil, e aí você faz também sobre o administrativo. Ora, situação. Eu não pude eu inadimplir uma relação contratual, seja de locação, seja de prestação de um acordo lá no seu trabalho, seja uma relação obrigacional decorrente do pagamento de um cartão de crédito, por exemplo, em função da pandemia. Como quem disse, perceba, genericamente, afirmar isso, será que para os estabelecimentos bancários está tendo uma dificuldade para fazer isso? Será que para os mercados ou as farmácias estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco? Talvez para alguém um bar que está fechado desde que se estabeleceu esse lockdown aqui, especificamente. A gente precisa entender essa circunstância para poder aplicar. Ora, nem todo mundo está afetado da mesma forma. E aí nós temos que analisar uma pandemia que impede a realização de uma relação contratual por si só, uma excludente. Eu estou abrindo mais a questão. É por si só uma excludente? Eu digo, não. Nós vamos ver se ela efetivamente impediu. Eu preciso verificar o nexo de causalidade. Porque eu tenho alguns exemplos aqui que, em tese, não impediram. A situação fica ruim para esses também? Fica. Mas não para igual a mesmo o resto da população brasileira. Aí eu digo, não, mas afetou efetivamente. A atividade está parada por causa da pandemia. Aí a pergunta, a atividade está parada por causa da pandemia por quê? Porque houve alguma determinação de autoridade governamental para cessar ou simplesmente porque você não está podendo mais realizar uma determinada atividade porque as pessoas não estão indo. Ou seja, uma coisa é dizer que o shopping center está fechado, que os bares estão fechados por uma determinação governamental. Outra coisa é o escritório de advocacia que não está aberto neste momento para recebimento a público. Por quê? Porque há uma determinada restrição que não foi pensado para ele, mas sim ele funcionava. O cara tinha uma determinada restrição. Não, ele atende tudo agora no home office diretamente fazendo isso. O arquiteto ou o engenheiro que está nesse ponto fazendo seus projetos de uma outra modalidade, mas não está recebendo mais as pessoas lá. Opa, perceba, houve algum tipo de restrição à sua atividade ali? Não, não é que as pessoas não estão podendo sair. As pessoas não estão num momento de isolamento e que se deve ter uma restrição. A faculdade, a escola não está funcionando de forma presencial, porque há determinação nesse sentido. O seu escritório não está por causa disso. Não está porque, em geral, ninguém vai para lá. Mas se o senhor for lá, só tem uma pessoa, só é o senhor e a sua secretária. Há impedimento? Não, as pessoas não estão indo. Então, perceba que aí, olha só que situação interessante. Quando você tem um ato governamental que possa ser individualizado e que possa ser direcionado para dizer que ele que impede a realização da relação jurídica que estava prevendo, a gente vai buscar a figura do fato do príncipe, do factum principis, né? Ou do ato de autoridade. Nesse ponto, a gerar imputação. Quando se trata de uma outra circunstância em que, olha, ninguém podia prever uma pandemia, uma recomendação médica nesse ponto de que você deve isolar. Então, poxa, ainda que pessoas de prestígio governamental digam, não, você pode sair à vontade, tome os mínimos cuidados. Aí o que é que acontece? Até digamos assim, essa guerra de informações, guerra de
referências de tratar como um problema sanitário ou um problema de uma gripezinha, a gente tem um desencontro de informações que acaba demonstrando, de fato, que, opa, houve restrição ou não houve. E aí a gente vai ter nesse ponto. Por quê? Porque aí, vou complicar, tá? Porque você me trouxe a perspectiva especificamente, vamos fazer a interface do direito civil com o direito administrativo. Eu vou ampliar para do direito privado com o direito administrativo, porque eu vou meter nessa seara o direito do trabalho. Por quê? Porque o que é que acontece? Olha que bagunça. A MP 936, a medida provisória 936, foi transformada em lei, na Lei 14.020, e expressamente diz que não é hipótese já de autoridade de fato do príncipe. E aí, opa, se não é, ou seja, o Estado criou uma norma de blindagem da administração pública em relação a essas circunstâncias, opa, se esse ato, perceba, a norma, uma coisa é falar da Lei 14.010 do RG. Vendo? Olá, professor. O professor saiu, vamos ver aqui. Deixa eu ver o professor Pamplona aqui, se ele já retorna. O nosso tá bom, doutores, porque a gente está aqui trazendo uma situação, né, referente exatamente a essa situação da diferença do direito civil e do direito administrativo, e inclusive já ampliou, né, o direito do trabalho, né, já trazendo aquela norma da 14.020, que trata exatamente... Vocês estão me ouvindo aí, né? Está dizendo que travou, mas vocês estão me escutando legal. Que trata exatamente da ausência salarial do Estado pelas demissões que estão sendo ocorridas no momento da pandemia, né? Então, o Estado criou uma regra, né? No meio do jogo, né, que negócio, o Estado Democrático de Direito criou uma regra para não cumprir uma regra que já existia desde 1960. Então, o professor Pamplona vai trazer isso aí para a gente. Só ver se ele já está de volta. Vamos ver aqui. Professor Pamplona. Deixa eu ver se eu consigo. Achei aqui o professor Pamplona. Cadê o professor Pamplona? Vamos lá. Quando o professor Pamplona não chega, né, vamos tentar manter aqui com vocês, é o seguinte. Perfeita a visão do professor Pamplona, né? Aí, bom, professor Pamplona, vamos lá, professor. Cadê aqui? Fazer uma visualização. Prontinho, professor. Voltando, estamos de volta. Vamos ver aqui se já chamei. Estou de volta. Aí, Estou de volta. Você conseguiu salvar a anterior? Porque ela caiu. Não, a minha tá direto aqui, não caiu não. Então, a minha ficou só direto. Eu que caí, então. Foi. Para mim, caiu como se eu tivesse concluído a live, como se você tivesse saído. Você continuou ao vivo o tempo todo, foi isso? Continuar ao vivo aqui falando os comentários. Falando, então. Vamos lá, vamos continuar. Então, nessa perspectiva, eu estava aqui. O que é que aconteceu? O RJET, que é a Lei 14.010, né, fruto do projeto de lei 1379, né, 179, do senador Augusto Anastasia, ele traz regras gerais de direito privado que se aplicam ao direito do trabalho também. Mas a 14.020, que é decorrente da conversão da medida provisória 936, essa é só direito do trabalho. Ou seja, somente a norma de direito do trabalho que fala especificamente que a pandemia não é hipótese, a extinção de pós-trabalho por causa da pandemia não é hipótese para o fato do príncipe. Então, nessas circunstâncias, aí falando do direito do trabalho, resta reconhecer, aí sim, já que eu não posso atribuir ao ato governamental isso pelo fato da pandemia ser interpretada no campo do direito do trabalho como algo absolutamente inevitável e que a administração pública estaria só e somente cumprindo e precavendo e protegendo a sociedade, então aí, nesse ponto, nós vamos trabalhar no conceito de força maior. Ou seja, eu posso pensar em extinção de relações contratuais
por força maior. Uhum. Ou nessa identificação que os administrativistas fazem do fortuito externo. Ou seja, uma situação em que não teríamos uma responsabilização pela letra A, extinção da relação contratual, letra B, né, o inadimplemento da relação contratual. Agora, o que é que está acontecendo? E aí eu vou falar só mais um pouquinho para só te ouvir. As pessoas estão, na verdade, trabalhando nessa perspectiva, a teoria da imprevisão, de uma forma absolutamente parcial e, eu diria, caolha. Por quê? Porque as pessoas querem ajuizar a ação, dizem, olha, com base na noção, eu quero pagar, quero um desconto de 10, 20, 30, 40, 50%. Perceba, isso não estou dizendo que o indivíduo não tenha a possibilidade da revisão contratual, não. Ela tem esse direito, e os consumidores, em especial, têm com previsão legal específica. Mas isso parte de uma premissa, de uma identificação de qual é a equação econômica do contrato, e dentro dessa linha que foi modificado com a pandemia. O indivíduo de querer dizer, nessa linguagem simplista, quase conversa de bar, não, a faculdade não está funcionando presencialmente, então agora é tudo telepresencial, então eu quero desconto porque o serviço não está sendo prestado. O seu serviço não está sendo prestado presencialmente por algo que é imputável à entidade? Não. É por causa dessas circunstâncias que estão vivendo. Mas ele está prestando o serviço de alguma outra forma? Está. Você não está satisfeito com esse serviço? Pode extinguir a relação contratual por força maior. Agora, dizer, não, eu quero um desconto de 10, 20, 30, 50%, opa, aí nós estamos numa situação. Qual foi a modificação? Ela não está pagando mais luz, não sei. Mas ela continua pagando empregados? Ela teve que fazer um reforço da sua banda para poder oferecer os serviços de internet? Tudo isso está sendo levado em consideração? Por quê? Porque, perceba, eu valorizo e muito o trabalho do Ministério Público nesse campo, mas parece-nos que a gente precisa entender que, às vezes, se colocar como herói da sociedade que é refém do poder econômico, acaba sendo um discurso ideológico que vai acontecer o quê? O magistrado, influenciado por essa visão de ser o herói, defere lá, liminarmente, uma redução de 10, 20, 30, 50%. Beleza. No semestre seguinte, a instituição vai fazer, no acordo de mensalidade, eu preciso fazer uma nova adequação por causa disso, e aí faz. E não verifica quem é o indivíduo que efetivamente está precisando ou não. Por quê? Porque há trabalhadores que estão com seu contrato suspenso. Suspenso. Sem receber nada. Dependendo, às vezes, do auxílio emergencial ou do benefício emergencial, que atrasa e veio numa regulamentação quase como uma pegadinha do malandro glu-glu-glu, dizer, vou pagar a depender das condições, a depender das receitas, da previsão orçamentária. Opa, é isso? E aí o indivíduo ali talvez precise de um campo de negociação para uma bolsa. Mas há indivíduos que são servidores públicos, eu, juiz, eu, professor da UFBA, e nesse ponto eu estou tendo necessariamente uma redução das minhas nesse aspecto. Então, perceba, eu sou professor de instituição privada, que tem suspensão do contrato também, dessa forma. Pode pensar nisso, mas perceba, a maior parte não. E aí vai dizer, não, tem que tratar todos iguais. Tratar todos iguais na medida da sua desigualdade. E tomando como parâmetro de equidade, literalmente, uma análise de planilha. Só que o pessoal na área de direito tem uma redução atávica, não sabe aritmética depois da 4ª série primária, acha que analisar livro contábil é alguma coisa que é além da imaginação e faz como faz. E eu sou juiz há 25 anos, eu tenho lugar de fala para dizer isso, faz como faz indenização por dano moral. Chuta. Fixa em 1.000, 10 mil, 20 mil, sem parâmetro. Perfeito. Isso é um desserviço à sociedade.
Eu acho que o Ministério Público prestaria um grande serviço à sociedade se, em vez de ajuizar a ação civil pública para querer reduzir, abre um inquérito civil público para que o Ministério Público possa empoderar as associações de pais e que possam fazer uma análise, vou usar uma expressão do Carnaval Baiano, customizada, adaptar especificamente para cada situação. E aí sim verificar. Porque se você trata instituições de natureza privada iguais, de forma igual, seja instituições confessionais, seja instituições que têm uma finalidade lucrativa propriamente dita, aí você vai sum ius, sum iuria. Já falei demais, é que eu estava com medo do meu sinal cair de novo, então agora a bola Não, professor Felipe. A gente tem que aproveitar essa ilustre presença, né? Todo dia que eu faço a live com um grande mestre, né? Então eu tenho que sugar o máximo possível de conhecimento, porque eu me submeto, professor, ao seu raciocínio. Eu sou um fã da sua literatura. Eu tenho livros do senhor, né, do Direito Civil, eu tenho o manual, eu tenho os volumes, né, do Direito Civil. Fãzão também do professor Pablo Stose. Nossa senhora, na verdade, assim, então, são seres humanos que aparecem aqui na Terra para trazer muita luz, né? E luz também voltada para o conhecimento. Então, por isso que eu digo, professor, eu conversei com o senhor hoje, eu estou em estado de graça por estar falando com o senhor, e é verdade, né? O senhor é muito, muito, muito show de bola. Mas, professor, olha só, com relação, né, a essa questão do direito civil, perfeita a colocação, né? A gente está observando aí legislações estaduais reduzindo em 30% as mensalidades das instituições privadas, né? E isso, às vezes, não está sendo levado em consideração as peculiaridades de cada instituição, né? E a questão da responsabilidade que o senhor trouxe de forma muito, muito, muito bem colocada a respeito inclusive, né, pelo que eu posso perceber, é que as instituições poderão vir a cobrar, né, esses valores em novas negociações futuras, né? Porque elas estão sendo agora incluídas numa situação em razão até agora de um aspecto legal. Estão sendo obrigadas a reduzir suas mensalidades com pagamento de folhas de funcionários, né? E isso acaba enfraquecendo os empresários, de certa forma, né? Porque eles precisam ter, né, uma fonte segura para que eles possam cumprir com seus compromissos. E quando a gente observa diversas modificações acontecendo sem dar qualquer tipo de segurança para o empresário, a primeira coisa que ele vai pensar, vamos suspender o contrato. Vamos suspender o contrato, porque eu preciso ter segurança. E essa segurança, infelizmente, né, eu até observei algumas expressões que os treinadores utilizando, é o direito pós-pandêmico, né? Essa segurança está muito longe de chegar a esse momento, né? E o que é que em razão de tantas modificações. As pessoas não conseguem perceber essa minha frase, né, de que estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. É preciso entender a lógica da tempestade. O que é que a gente gostaria? Que acabasse a tempestade, que acabasse a pandemia, que a gente restabelecesse um parâmetro de normalidade no nosso convívio semelhante ao anterior. Só que a gente está convicto de que isso não vai acontecer tão cedo. E aí nós estamos, na verdade, tateando e construindo situações em função de um aspecto. Porque fica muito fácil responder quando a gente entra no bavi jurídico, no fla-flu jurídico. Opa, não, ele é o poderoso, vai ter que arcar e o outro é o fraco. Opa, essa é uma circunstância ótima. Só que quando a gente bota o tal do poderoso para responder, a gente desemboca num outro fraco que depende desse suposto poderoso. Porque quando a gente pensa, opa, vamos fazer isso porque no conflito do consumidor com a entidade educacional, estou usando somente esse exemplo, vamos mudar do locatário para o locador, né? O locador é o prestador, né? Esse aí que é o tomador de... Opa, esse aí é o poderoso. Só que nesse aspecto, ele vai direcionar em outro vulnerável, que vai ser o trabalhador. Ou poderá suspender a atividade econômica. Brevemente. Por quê? Porque se você... Eu não tenho um dom de profecia, mas eu posso dizer absolutamente tranquilo que o número de fechamentos, mesmo extinções e recuperações judiciais vai crescer muito no Brasil. Entende? Por quê? Porque nessas circunstâncias, o que é que seria o ideal? Voltar tudo.
Mas se a gente não consegue se acertar em voltar tudo, se a gente fica com medo em função dessa circunstância, você vai se arriscar? Pô, já estou liberando aqui em Salvador, estão dizendo, vão liberar os shoppings. Com todo o respeito, doutor Felipe, por mais viciado em shopping que o senhor seja, o senhor vai lá na abertura no primeiro dia? O senhor vai, o senhor vai na primeira semana? Ou o senhor vai esperar? A saudade é grande, né? Mas é perigoso. Perceba, nós estamos no dado. Por quê? Porque estamos vivendo alguma coisa que não sabemos como faz. Todos nós conhecemos pessoas que já se contaminaram e todos nós conhecemos pessoas que já morreram. Então, nós estamos confinados e entrando em naturais paranoias, né? Por quê? Porque ficar isolado é terrível. A gente sente falta da nossa vida normal, só que esse normal não vai ter. E não vai voltar. A gente está já é um bordão. Estamos construindo um novo normal. Só que ninguém sabe como é que ele vai ser, pô. Então, é preciso entender isso. Né? Só que as situações estão sendo vividas hoje. No campo trabalhista, a solução que se deu foi pensar em suspensão dos contratos, pensar em redução de salários, e isso já está sendo aplicado. A MP 927, com o home office, deu o que deu, não deu para fazer mais, caducou. E aí a gente tem que agora saber como é que vai fazer isso. A relação vai conter. O senhor não tem a menor dúvida que, nesse aspecto, o tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque nós vamos ver, principalmente das médias e pequenas empresas, quebradeira geral. E é o que está acontecendo já, né? O último dado que eu estava observando, só na Bahia, mais de 800 empresas tinham quebrado até maio, né? Então, e daí, professor, o que é interessante até trazer, né, algumas questões da responsabilidade civil do Estado, porque, assim, a gente está observando alguns movimentos até na Itália, em Bérgamo, pessoas que foram, né, contaminadas pela Covid ou perderam familiares, estão ingressando com ações contra o Estado italiano exatamente pelas omissões que o Estado cometeu. Só que a gente sabe que a omissão, dentro do direito público, né, a questão da omissão, ela vai se remeter à regra do direito civil, que é a responsabilidade subjetiva. E daí, eu já confabulando algumas coisas, né, na minha cabeça, eu observo também que há, sim, também uma questão de responsabilidade objetiva do Estado em algumas situações, em especial em relação aos empresários, porque eles estão sofrendo, né, dentro de uma perspectiva de pandemia, o trabalhador está sofrendo, isso sem dúvida, mas o trabalhador depende do empresário para que ele tenha a sua renda também. E aí o empresário fica numa situação entre a cruz e a espada, né? Tentar manter a sua renda, tentar manter o seu corpo de funcionários e tentar manter uma relação com o Estado para que ele respeite todas as regras trabalhistas, regras públicas e regras privadas. Então ele fica no meio de um turbilhão imenso que está lhe gerando um dano anormal específico a esses empresários. Né? Então, e aí o senhor contou de forma brilhante, né, a questão das empresas que já estavam em vias de quebrar, né, e a pandemia veio para dar o último sopro, né, para que ela viesse a quebrar. Eu entendo que nesse caso aí é uma situação de gestão. Exato. Mas uma empresa que é saudável, né, uma empresa que passou a ter dificuldade financeira em razão da pandemia, aí eu acho que o Estado ele deveria sim, dentro da perspectiva desse dano anormal específico, e lógico, analisando cada caso concreto, né, comprovando que ele teve queda de faturamento, porque tem alguns comércios, inclusive, professor, que a gente observa, que não teve queda de faturamento, pelo contrário, teve aumento de faturamento. Mas aí é questão de mercado. Me permita lapidar o que você está falando. Na verdade, nós vamos ter aí dois campos, um de responsabilização e outro de política pública. A lógica é que é extremamente complexo verificar nesse aspecto. Por quê? Porque, a priori, o que você fala em relação a essas empresas que outrora eram saudáveis e deixaram de ser, nós vamos ter, na verdade, uma necessidade de uma política pública de assistência a esses empresários. Eu não vou dizer, a priori, que há responsabilização do Estado por causa da pandemia, por causa da quebradeira. No máximo, e aí você, como administrativista, sabe, é justamente
talvez uma das questões mais complexas, se há responsabilidade civil na omissão de uma política pública. Por quê? Porque quando você tem, literalmente, o estabelecimento de uma política pública e o não cumprimento dela, aí é culpa administrativa. E aí é mais fácil pensar. A discussão é mais polêmica, se não há política pública. E nesse confronto de informações, e a gente pode falar com liberdade, sem fulanizar, mas do governo federal com os governos estadual e municipal, isso tem gerado muito mais. Vamos fazer, então, se a gente não pode falar bem, a gente não vai aprofundar esse tópico. Mas vamos o que a gente pode falar bem? Independentemente se foi acertado ou não, nós não podemos deixar de ressaltar, aplauda quem quiser, mas pelo menos de destacar que aqui onde estamos falando, na cidade de Salvador, nós temos aí um prefeito, né, de um partido, um governador de um partido adversário político, e nesse ponto com afinação, né, para tentar dar uma solução efetivamente para todos. Eles estão certos, eles estão errados, aí é uma discussão sobre controle de políticas públicas, mas pelo menos eles estão afinados. Esses dois estão padronizando as condutas em relação ao governo federal, ou vice-versa. O governo federal está desafinado. Resta saber quem deveria controlar a batuta, quem deveria ser o maestro desta sinfonia que está evidentemente desafinada. E esse é o ponto, professor, porque a gente observa, né, municípios que resolveram fechar comércio, municípios que não fecharam o comércio. Na verdade, a gente não tem uma padronização de condutas do Estado que vai cair novamente naquela relação de segurança, porque até o empresário, até para fazer qualquer tipo de investimento, ele não tem segurança para investir, porque ele vai ter que segurar o máximo possível o seu lastro econômico que ele tem atualmente. Então, perdão, professor, se tivéssemos, né, ao menos uma conduta padronizada, que aí foi até uma questão do STF, o STF falou assim, olha, vocês, entes públicos, se decidam, vocês têm autonomia. Só que o que a gente está observando, de forma muito prática? Diversos municípios, em especial os municípios, né, com restrições baseadas em decretos. Com restrições tão somente baseadas em decretos, sem uma legislação que embasa esse decreto. E aí gera, logicamente, né, dentro de uma perspectiva jurídica, atos ilegais gerados por decreto. Né, que aí a gente vai, não é nem se área da nossa discussão aqui, mas foi aquela argumentação que o desembargador lá em São Paulo utilizou, olha, esse decreto é decreto, não me obriga, é legal, porque o decreto efetivamente, como ato administrativo, né, ele não poderia criar obrigações se não tivesse uma lei que o embasasse. Então a gente observa que os municípios, né, se houvesse uma conduta padronizada, olha, União, você já ditou a lei da quarentena, essa lei da quarentena vai ser aplicada também aos municípios, ao Estado, de forma independente de legislações complementares ou suplementares, não aconteceu. E isso foi em razão de uma decisão que houve no STF que permitiu a autonomia desses entes. E aí a gente observa essas situações. Diversos decretos que são editados sem norma que ampare, né, e que geram prejuízo, porque eles estão gerando, na verdade, está assim, estou fazendo restrição, vou restringir. Se colar, colou. Mas isso traz alguns prejuízos, porque, nesse caso aí eu volto a falar dessa questão da relação dos empresários, eu percebo, né, para essas pessoas que estão sofrendo, né, com a pandemia, se a gente não tiver empresários, a nossa economia vai para o limbo. E outra, se a gente for observar, os pequenos e médios empresários respondem por mais de 50% da economia do país. Não são as grandes empresas, né, que vão responder por boa parte da economia, são os pequenos e médios empresários. E eles não estão sendo protegidos. A questão até, professor, da omissão, né, eu vejo que a omissão aí não seria uma omissão plena, mas seria uma omissão mitigada, né, porque as políticas públicas não estão sendo tão eficazes para solucionar o problema desse setor, né, da economia. O Pronamp mesmo veio muito tarde, né, a gente esperou quase 4 meses para ver uma liberação de um crédito. Tem outras políticas públicas que estão aí em voga no Congresso Nacional, mas que, novamente, estão chegando tardiamente para resolver um problema que, às vezes, o problema já está por um fiapo de
piorar e quebrar a nossa economia. Nossa economia já está quebrada, na verdade. Né? Nós já estamos com um déficit de orçamento já, não é de 2020, é de anos atrás, quem estava tentando, pelo menos deixar o orçamento equânime, né? Receita com despesa, pelo menos zerado. Mas eu acredito que depois dessa pandemia, e aí é exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco, como é que vai ser o pós-pandemia, né? Como é que vai ser a economia pós-pandemia? Como é que serão as relações trabalhistas pós-pandemia? Né? Porque ninguém quer perder o emprego nesse momento. Então, a relação, né, entre empregador e empregado, como é que vai ser esse controle dessa relação? Porque sugestões, né, para manter a relação contratual serão inúmeras e fora da lei, com certeza. Né? Se não estão previstos na lei, mas o empregado vai se submeter. Ele vai se submeter porque ele não quer perder emprego. Ninguém quer perder emprego na pandemia. Eu acho que perder emprego na pandemia já está ruim. Perder emprego na pandemia é o caos, é o verdadeiro caos na vida da pessoa. Né? E essa pessoa se restabelecer sabendo que lá para frente, né, do 2021, 2022, ele vai ter uma concorrência absurda de outras pessoas que estão na mesma situação que ele. Como é que isso vai ficar? Professor, tem uma coisa até interessante, né, que eu estava observando, algumas previsões do Código Civil, né? E uma coisa me chamou a atenção com relação aos seguros de vida, né? E o seguro de vida traz uma previsão de que em morte causada por pandemia haverá, na realidade, uma excludente responsabilidade do seguro. E aí talvez a gente já observe o desespero de alguns familiares, né, que a pessoa não foi confirmada com Covid, mas está no atestado de óbito com Covid. O que é que o senhor pensa sobre isso, professor, essa questão? A maior parte dos seguros, eles têm uma previsão específica de quebra de nexo de causalidade em relação às epidemias. A expressão pandemia é ainda mais ampla do que... Por quê? Porque nessas circunstâncias nós não teríamos, a priori, o acionamento. Nessa previsão, realmente é o campo da relação contratual. Ninguém poderia prever que aconteceria uma pandemia, mas a ratio é a mesma. Quem tiver nessa circunstância, eu sugiro que entre em contato com seu corretor de seguro para verificar qual o elemento específico. Por quê? Porque aí vai ser uma questão de oferta e procura mesmo, ela é demanda mesmo. O indivíduo vai ter que verificar e, nesse ponto, dizer há ou não há essa cobertura. E aí, se diz não há, se vale a pena continuar com essa relação contratual. Por quê? Porque, nesse ponto, muita gente já está procurando e várias seguradoras estão fazendo o aditivo contratual para dizer, não, eu, no caso de morte decorrente dessa doença, mas é preciso fazer o aditivo. Porque, se não fizer, não fique esperando a posteriori, porque a priori está na previsão, sim. O Ângelo está colocando aqui, eu tiver atualizações nas empresas de seguro, né? É verdade mesmo. Eu acompanhei. A gente tem um grupo de debate de civilistas e essa foi uma das primeiras questões que eu vi, porque é quase um formulário padrão da SUSEP, né, na menção especificamente de epidemia. A palavra pandemia, porque é mais ampla ainda. A ratio é a mesma. E essas atualizações, na verdade, a gente faz, aditivos contratuais ou explicitações são o caminho adequado nesse ponto. Então, eu digo, todo mundo tem seguro de vida, fazer isso também. Vou, inclusive, fazer eu mesmo, porque eu também tenho seguro de vida. Maravilha. Professor, eu acho que quem está chegando aqui no final da nossa live... né? Acho que em 5 minutos a gente cai. Eu queria, na verdade, aproveitar esse momento, professor, novamente para agradecer. Foi excepcional dividir esse momento aqui contigo, né? Seria por 1 hora, mas eu agradeço imensamente, né, toda a disponibilidade que o senhor deu desde o início, né, para que a gente pudesse fazer esse encontro aqui. Eu espero, né, ter outros temas para trabalhar mais para frente com o senhor, para fazer novas lives, né? Vou buscar o professor Pablo Stoso também. Pablito também, eu sei que é muito ocupado, né? Ele sai tá ali ele tem uma pegada muito muito parecida até com a do senhor, né? Ele está fazendo algumas lives aí, eu estou acompanhando também. Mas assim, agradeço, professor, agradeço imensamente essa oportunidade, né? Não esquecerei jamais disso, tá? E no que precisar, a gente vai estar à ordem, por favor. Fique à vontade, professor. Eu agradeço também, Felipe, para mim é um prazer ajudar jovens talentos como você, que
estão nesse ponto, estão fazendo um serviço que é ótimo, né, de disponibilizar à sociedade informação técnica gratuita. Então, para mim, é um privilégio fazer isso. Eu tenho atuado nesse período de pandemia, me colocando à disposição todos. Eu costumo repetir, é o meu chavão básico nas minhas lives, repetir a máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. E, através dessas lives, nós servimos toda a sociedade e, em especial, a comunidade jurídica. Quero pedir a todos e todas que nos acompanhem, que sigam aí, se inscrevam no perfil do Instagram do professor, prof.Felipe Montenegro. Obrigado. Quero ver esse Instagram bombado. E quem estiver também assistindo e ainda não me siga lá, R. Pamplona Filho. Para mim vai ser uma honra, um prazer, um privilégio interagir com todos e todas, né? Aqui também nos meus canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona, e nos meus blogs de poesia. Faço o apelo aqui ao professor Felipe, que não esqueça, quando de ligar, deixar lá no IGTV, para que todos e todas tenham acesso a essa informação. E eu também vou fazer o download e colocar lá no meu canal, no Papeando com Pamplona, dizendo a todos e todas que vão lá hoje ainda no canal Papeando com Pamplona para ver a audiência simulada, que foi divertidíssima. Eu confesso que foi sensacional, algo indescritível, só vendo para mim. Um abraço a todos e todas. Ô, professor, obrigado. Pessoal, a live está indo já para o feed lá do canal, tá? Do professor Felipe Montenegro, e vai estar disponível para vocês aí também. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e espero ter outras oportunidades com o senhor. Prazer, senador. Forte abraço, professor. Fica com Deus aí, pessoal. Fica com Deus aí. Brigadão aí, viu? Brigadão pela participação de todos. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal.